Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Inglês que Cai na Prova. Hoje eu trago uma prova pesada a pedidos da Fundação Getúlio Vargas, tá? Uma prova que foi aqui, ó, deixa eu ver, pro cargo de analista de políticas públicas e gestão governamental, que é um texto bastante específico, um texto técnico que vai trabalhar com esse vocabulário dessa área de concursos, perdão, de gestão pública, o vocabulário que se refere a servidores públicos, como que a gente fala isso em inglês. Esse é um texto muito massa aí que vai te ajudar a ganhar vocabulário nesse escopo da gestão pública, tá certo? E olha que bacana que eu trouxe pra ti então, ó, vamos lá, ó, tá aqui, ó, então, opa, as características do nosso texto de hoje, prova aplicada agora, em metade mais ou menos de 2018, para nível superior completo. Bom, em se tratando de Fundação Getúlio Vargas, já denota uma prova para superior completo de um outro patamar. E você vai ver que a Fundação Getúlio Vargas, dela gosta de bater com os dois lados da mão. Aliás, todas as provas de inglês têm sido assim, né? Olha só o que a gente tem para você. Então é um texto que eu trouxe ele na íntegra, tudo bem? Não dá tempo da gente ver a prova, todas as questões, mas essa prova, ela tinha dois textos, texto 1, texto 2 de inglês, tá? Com várias questões. Eu trouxe o texto 1 na íntegra e duas questõezinhas para a gente resolver. Vamos ver se dá tempo? Vamos lá, então? Sem mais delongas, olha o que diz o nosso texto 1. In Europe, Weber still rules statecrafting. E aí tem a data ali, quem que publicou o texto. Então ele fala o seguinte, né? Que na Europa, né? O Weber, deixa eu pegar uma canetinha aqui, uma outra cor melhor para nós, tá? Então, o Weber, ele ainda manda, ele ainda governa, né, a criação estatal, ou seja, né, a criação de políticas estatais, certo? Em outras palavras, né, ele está dizendo que lá na Europa, né, o modelo do Max Weber, né, e aí você deve ter estudado isso em história, certo? Para a confecção estatal, né, no modelo weberiano, ainda é muito forte, é muito presente lá na Europa. Tudo bem? Então vamos dar uma lida aqui no texto, daí a gente vai trabalhando com o nosso vocabulário, tá? Still rules, o verbo rule, ele pode ser também comanda, né? Governa. Então, Weber ainda comanda a formação. Craft aqui que tem a ver com artesanato, mas a gente vai traduzir como formação estatal, tá? O Weber ainda governa, ainda determina a formação estatal. É nesse sentido que a gente fala, tá bom? E aí, claro que aqui a palavra crafting, a gente segue o macete da garota bonita, tão famoso, né? Ele fica por conta daqui, daí o que veio na frente, determina que tipo de confecção é essa, criação, tá certo? Então vamos lá, leia comigo bem tranquilo, depois a gente traduz para você, tá bom? Esse formato, até que alguém reclame, ele tem funcionado bastante porque os alunos, né, o pessoal que acompanha o canal não gosta que seja só em inglês, né? Faz a tradução pontual, enfim, que eu gosto de frisar aqui, é sempre uma tradução contextualizada, tá bom? Não é uma tradução literal. Legal. Então ele diz assim: After 30 years of public administration reform in European countries inspired by new public management ideas, traditional Weberian administration still is the main organizing principle. This is the picture that emerges from a large-scale survey among the entire population of top civil servants in 18 European countries. The findings have now been published in our book, Public Administration Reforms in Europe, The View from the Top. Esse é o nome do livro, que a gente volta aqui, então diz o seguinte, né? Ele fala mais ou menos o seguinte: depois de 30 anos de reforma da administração pública em países europeus, inspirado pelo quê? Por novas ideias de administração pública. Eles chamam de New Public Management Ideas, ou seja, são as novas ideias de management. Management pode ser administração, como gerenciamento público. Eu acho que aqui cabe melhor a tradução de administração pública, tá? Então ele diz assim: depois de 30 anos de reforma, tá? De reforma da administração pública em países da Europa, inspirados pelas novas ideias da administração pública, a administração weberiana tradicional ainda é o principal princípio organizacional. É isso que ele está dizendo aqui, ou seja, o princípio organizador, ou seja, ainda é quem determina o modelo estatal, tá? Ele fala assim, ó, este é o cenário, eu vou traduzir como cenário aqui, tá? This is the picture, embora tenha algumas pessoas que traduzam como o quadro, mas quadro no sentido de cenário, tudo bem? Vou ficar com a palavra cenário aqui, tá? Então, esse é o cenário que emerge de uma o quê? Pesquisa de larga escala entre toda, the entire population, toda a população de servidores
públicos top. O que são servidores públicos? Bom, civil servants são servidores públicos, tá? Civil servants. E por que top? Porque são de alto escalão. São servidores públicos com altos cargos. Não é que eles são os tops, os melhores, mas de altos cargos, tá bom? Em 18 países europeus. As descobertas foram agora publicadas no nosso livro Reformas da Administração Pública na Europa. Aí ele termina dizendo uma visão do topo. Aí sim, uma visão de quem está lá em cima. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bacana? Então eu acho que a gente poderia destacar como, deixa eu apagar todas as linhas, como vocabulário novo aqui, talvez a própria palavra management como administração, né? A gente tem aqui a palavra weberiana. Bom, você sabe, né? Max Weber, né? Se você der uma googlada, der uma estudada lá, você vai entender como que era o modelo de formação estatal na visão de Max Weber, tá? E aqui, ó, ele fala da palavra civil servants, que são os servidores públicos. Então temos essa primeira palavra aí que talvez nós não tenhamos trabalhado com ela anteriormente. Aí, outros vocábulos que podem também te ajudar, tá? Ele continua dizendo, true. Many tools and management practices associated with the new public management, such as staff performance talks or management by objectives, have become very common. Nossa, eu quero traduzir para a gente não perder o rumo aqui, tá? Ele fala, verdade, muitas ferramentas e práticas de gerenciamento ou de administração associados com o quê? NPM, o que era mesmo? New Public Management, né? Ou seja, com as novas administração pública, né, associados com a nova administração pública, tais como, such as, ó, staff performance, tais como o quê? Staff performance talks são falas, discursos de performance de funcionários, tá? Ou gerenciamento por objetivos se tornaram muito comuns. Have become. Lembrando que essa estrutura verbal, formada pelo have, mais um outro verbo no passado particípio, isso é o tal do past perfect, que a gente já cansou de falar, perdão. Isso é o tal do present perfect, que a gente já cansou de falar aqui, que é um tempo verbal que nesse contexto não permite tradução ao pé da letra. Portanto, aquele have não é o verbo ter, tá bom? Ele só empurra o verbo que vem depois dele para o passado particípio, que a gente chama popularmente de terceira forma dos verbos. Tudo bem? Então ele está dizendo o que aqui então, ó? Cadê? Vamos voltar. É verdade, true, ou seja, verdadeiramente, né? Que muitas ferramentas e práticas de gerenciamento associadas ao que? A administração, a nova administração pública, tais como falas, discursos de performance das pessoas ou gerenciamento por objetivos, se tornaram muito comuns. Across all countries, ó, por todos os países. Across all countries quer dizer em todos os países. The almost 7,000 top civil servants we surveyed tem uma pausa aqui, hein? Olha como é importante a entonação quando a gente está lendo. Se você não souber onde fazer a pausa, você acaba comprometendo a leitura do texto e o entendimento dele. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Vamos ler essa frase aqui para você e daí vamos até o final, tá bom? Daqui para frente, ó. Across all countries, the almost 7,000 top civil servants we surveyed list achieving results and ensuring an efficient use of resources among the most important roles they have. They are also in agreement that, compared to 5 years ago, the public sector has made major progress in terms of efficiency and service quality, two main objectives of the new public management. There are new public management champions, countries that have gone further than others in reforming the Weberian state. Ou seja, por todos os países, os quase 7.000 servidores públicos de alto escalão que nós pesquisamos, listam, ó, isso aqui é um verbo, listam alcançar resultados e garantir o uso eficiente dos recursos entre o que? Os papéis mais importantes que eles têm. Quem dera fosse aqui assim aqui também, né? Que tivesse listado como sendo, de todos os funcionários públicos aí envolvendo nossa política, né, o bom gerenciamento dos recursos, né? Quem dera. Eles também estão de acordo que, comparado a 5 anos atrás, o setor público fez progressos maiores em termos de eficiência e qualidade de serviço, dois objetivos principais da administração, da nova administração pública. Há os campeões da nova administração pública. Esse there are significa o nosso verbo haver, tá?
Países, então, aos campeões, países que foram além do que outros em reformar o Estado weberiano. Olha que bacana o que ele fala aí, tá? Think the UK or the Netherlands, where public employment is increasingly normalized and delivery contracted out. But even there, the structures of traditional public administration remain firmly in place. Some elements of the new public management are still mainly absent from current management practice in European countries. Internal steering by contract is not very common, and performance-related pay is very rare despite the popularity in reform talk. The weak presence of flexible employment also shows that the Weberian model still dominates. Despite attempts to normalize public employment in some countries, civil servants still enjoy a unique statute. We also observed this during the fiscal crisis, where outright firing permanent civil servants or cutting salaries has been relatively rare. Ou seja, ele fala assim, pense no Reino Unido ou, Netherlands. Aqui é uma pequena confusão se Netherlands é a Holanda ou são os Países Baixos. Vamos fazer o seguinte, eu vou traduzir como Holanda, mas dá uma pesquisada lá na internet, pode ser em português mesmo, na diferença entre Holanda e Países Baixos, que há ali uma pequena confusão nesses termos, tá bom? Mas aqui a gente vai fazer essa tradução para nos facilitar. Então vamos lá. Pense no Reino Unido ou na Holanda, onde o emprego público é cada vez mais normalizado. Né? Cada vez mais normalizado, e a entrega, ela é contracted out, ou seja, ela é contratada fora, é mais ou menos isso. Ela é terceirizada, seria esse termo aqui, contracted out, ela é terceirizada. Mas mesmo lá, even significa até mesmo. As estruturas da administração pública tradicional permanecem firmemente no lugar, permanecem firmemente valendo, tá? Alguns elementos da nova administração pública are still mainly absent. Ainda são principalmente ausentes do que? De prática de gerenciamento atual. Né? Elas são ausentes da prática atual dessa gestão em países europeus. Internal Steering Contract, quer dizer, steering tem a ver com direcionamento, então vamos dizer assim, a direção interna, tá? A direção interna por contrato não é muito comum. E o pagamento relacionado à performance é muito raro, apesar da popularidade nos discursos de reforma. Ou seja, né, essa história de que o funcionalismo público tem que ser pago por meritocracia, por produção. Né? Então, veja, a tua performance foi boa, você ganha mais ou não. A conversa é muito bonita, mas isso não foi implementado ainda, é o que diz o texto. Tá? Então, é muito raro que isso aconteça. Pagamento relacionado a desempenho, né, performance, que ele disse aqui, porém, ele fala que, apesar de, né, é muito raro, apesar, despite é uma conjunção, tá? Apesar da popularidade do discurso da reforma, que é isso que ele está dizendo aqui. Então, quando os caras falam de um discurso de reforma, eles falam dessa questão da performance, tá? Ele diz o seguinte, a presença fraca de emprego flexível também mostra que o modelo weberiano ainda domina. Ou seja, não tem flexibilidade, né? Não tem flexibilidade de emprego. Apesar, de novo essa palavrinha aqui, vamos destacar ela aqui, apesar de tentativas para normalizar o emprego público em alguns países, os servidores públicos ainda gozam, ainda têm, né? Ainda nesse sentido de gozar, de usufruir, né? De um estatuto único. Olha o que ele está dizendo aqui, Nós também observamos isto durante o quê? As crises fiscais, né? Fiscal crisis. Então, durante a crise fiscal, onde demissão direta, né? Do quê? De servidores públicos ou cortes de salários foram relativamente raros. Então a gente percebe que isso não aconteceu. Redução de salários, diz o texto, ou demissão de servidores públicos, não acontece. Estamos chegando no fim do nosso texto, que diz o seguinte: For civil servants, referring issues upwards in the hierarchy is still the dominant response in situations when responsibilities or interests conflict with that of other organizations.
European top civil servants consider the impartial implementation of laws and rules as one of their dominant roles, and largely prefer state provision of services over market provision, with the exception of the British, Danish, and Dutch. There are clear country differences, with management champions such as the UK, Estonia, Norway, and the Netherlands, and more legalistic and traditional public administrations such as Austria, France, Germany, Hungary, and Spain. Olha o que ele está dizendo aqui. Então ele fala assim, ó, vamos lá, façamos a nossa tradução não literal, tudo bem? Para servidores públicos, tá? Ou funcionários públicos, as questões referentes ao que? A hierarquia superior é ainda uma resposta dominante, ó, então, ou são ainda, né, porque ele fala de questões aqui, né, são ainda uma resposta dominante em situações onde, ou vamos traduzir aqui quando? Vou traduzir em situações onde as responsabilidades ou os interesses conflitam, eles entram em conflito, vocês vão conflitar com aqueles de outras organizações. Os servidores públicos de alto escalão europeus consideram que a implementação imparcial das leis e regras como um dos seus papéis dominantes e amplamente preferem provisão estatal, olha isso, tá? Ou seja, provisão estatal de serviços em detrimento da provisão de mercado. Ou seja, eles preferem a provisão estatal em vez da provisão de mercado, com exceção do quê? Dos britânicos, dos dinamarqueses e dos holandeses. Tudo bem? É isso. Então ele está falando isso, com exceção dos britânicos, dos dinamarqueses e dos holandeses, que preferem o quê? Vamos fazer o raciocínio, porque vai nascer uma perguntinha disso. Preferem provisão do mercado. Tá bom? Aí ele diz assim, vamos lá, continuando. There are clear country differences. Há diferenças claras de países com o quê? Os campeões de administração, tais como o Reino Unido, a Estônia, a Noruega e a Holanda. E more legalistic e mais, vamos achar, ó, legalistic and traditional public administrations. E mais administrações. Veja o nosso macete da garota bonita. Eu saio daqui, vou buscar meu substantivo e tudo que tiver na frente dele é característica desse substantivo. Para quem está chegando agora, não conhece o macete da garota bonita, volta lá. Eu acredito que lá pela aula de número 50 para frente eu expliquei bem. 56, 57, nossa, já faz tanto tempo. Eu expliquei bem o macete da garota bonita, tá bom? Então vamos lá como ele interfere no texto. Olha o que ele está dizendo aqui então. Vamos voltar um pouquinho para a gente poder não perder o fio da meada do nosso texto, tá? Não custa nada a gente voltar, o tempo está um pouquinho estourado. Olha, ele diz assim, ó. There are clear country differences. Então tá bom. Então está dizendo que há diferenças nos países claras com relação ao quê? Aos campeões da administração, tais como Reino Unido, Estônia, Noruega e Holanda. Então, há diferenças nacionais, né, com esses campeões do gerenciamento. E mais o quê? Mais administrações, agora eu vim seguir o macete da garota bonita, públicas, tradicionais e legalistas, né? Tais como aquelas da Áustria, da França, da Alemanha, da Hungria e na Espanha. Legal? É isso. Então, ele termina o texto dizendo assim: The adoption of newer reform ideas suggests that the Weberian state may now be in decline. Yet, tem uma pausa aqui depois desse yet, hein? Porque é uma conjunção, hein? Cuidado com esse cara que ele tem várias traduções e as bancas adoram conjunções. Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, tá? Você tem que dominar as conjunções, tá? Então olha o que ele diz aqui, ó. Yet, some of the other vamos ler de novo. The adoption of newer reform ideas suggests that the Weberian state may now be in decline. Yet, some of the other findings of the survey reported above show that Weberianism's main ideas are still deeply embedded in European countries. É verdade. Então ele diz o seguinte, a adoção de novas, né, mais novas, de ideias de reforma mais novas, newer, sugerem que o Estado weberiano pode agora estar em declínio. Ainda assim,
some of the other findings of the survey. Algumas das outras descobertas da pesquisa relatadas acima mostram que as principais ideias do weberianismo, ou seja, weberianas, né, do weberianismo, ainda estão profundamente enraizadas em países europeus. É isso, texto pedreira, um monte de termos técnicos, mas é que eles vão se repetindo, né? A própria palavra civil servant, a palavra de management, como gerenciamento ou administração, esse tipo de coisa. E o que torna esse texto mais difícil não é só o vocabulário presente, mas é o tema, né? A área de atuação do texto, a área que ele está abrangendo aqui, que ele está falando. Então é isso que torna esse texto um pouquinho mais rebuscado para quem não está familiarizado com essa questão de modelo estatal, modelo de mercado, esse tipo de coisa, tá? Aí vem a nossa questãozinha que diz assim, texto 1, ó, questão 15 do texto 1. O texto 1 compara o que? A nova administração pública e a administração weberiana. Beleza, ele falou disso. Neste respeito, ou seja, com relação a isso, analise as seguintes assertivas, as seguintes frases. Bom, basicamente eu tenho que dizer se é verdadeiro ou falso. Vamos nessa pegada do verdadeiro ou falso? Tudo que ele fala de analisar é nesse sentido, tá? Quem é concurseiro aí de carteirinha já sabe, né? O CESP gosta muito dessa questão de, né, julgue os itens. Esse julgue significa é verdadeiro ou é falso? No caso do CESP, é certo ou errado, tá? Então ele diz assim, the findings reported are not very telling as the sample is rather small. Peraí, como é que ele falou aqui, ó? Vamos supor que você não sabe o que é esse telling. Porque telling vem do verbo tell, que é contar, dizer, mas não faz sentido aqui. Ele está dizendo o seguinte, as descobertas relatadas não são muito... Quer dizer, tell é o verbo dizer, contar. Ele pegou o ing para substantivar o verbo. Olha que interessante, né? E aí, na verdade, o ing pode fazer duas coisas. Ele pode substantivar e adjetivar uma palavra. Aqui, está vindo depois da partícula very, como a gente tem very good, very fast, very important, very beautiful. Essa palavra é um adjetivo. Olha que interessante. Esse ing aqui, ele entrou na palavra para criar um adjetivo. E quem está me dando essa ideia não é só o contexto da frase, que realmente também transmite essa ideia, mas é essa palavrinha aqui, ó, que você já conhecia. Quantas vezes você já falou na tua vida? Very good, muito bom. Olha o adjetivo presente aqui depois do very, tá bom? Então, o very que é um intensificador, né? Então, olha o que acontece aqui, olha que bacana. Essa frase está dizendo, as descobertas, e aí eu acho isso lindo demais, né? Eu tenho, por um lado aqui, um ing criando um adjetivo, e por outro aqui, um ing criando um substantivo, que, além de tudo, levou S porque está no plural. A palavra descobertas. Cara, isso é demais, né? Isso é demais. Então vamos lá. Ele diz assim, as descobertas relatadas não são muito reveladoras, quer dizer, não nos contam muito, já que a amostragem é relativamente pequena. Gente, peraí. Esse as significa já que, no sentido de porque. Cuidado com essa palavrinha, já falei em várias nossas aulas aqui, que esse as tem várias traduções. Como, já que, porque, enquanto, à medida que, assim que, etc. Esse cara é o cara, tá bom? Agora olha o que acontece aqui, ó. Tá dizendo que as descobertas não são muito reveladoras porque a amostragem é muito pequena? Deixa eu voltar aqui um pouquinho no nosso texto, tá? Olha o que ele disse aqui, ó. Vamos limpar isso aqui. Ó. Across all countries, em todos os países, os quase 7.000 servidores públicos que nós pesquisamos. Cara, todos os países e mais a questão de 7.000 é uma amostragem pequena? Não, esse item está errado, gente. Vai me desculpar, mas isso aqui não tem nada a ver, vou marcar como falso. Vamos para o segundo item. Some countries have made more progress than others in implementing the new public management. Ou seja, alguns países fizeram mais progresso do que outros em implementar a nova administração pública. De fato, sim, ele fala justamente isso. Alguns países foram mais melhores do que outros, né? Então, olha lá. Ele fala, inclusive, aqui, ó, achei o trecho para te mostrar, já estou apagando para ficar aqui, ó, só esse trecho, ó. Há umas diferenças claras de países com os campeões da administração, tais como, e ele ainda cita quem são esses campeões. Sim, portanto, alguns países fizeram mais progressos do que outros. Esse item eu considero verdadeiro, tá bom? E a última,
The British, Danish and Dutch showed a preference towards market provision. Opa, peraí. Ficou fácil esse item, gente. Ficou fácil demais. Os britânicos, os dinamarqueses e os holandeses mostraram uma preferência em relação à provisão de mercado. Gente, tá aqui, ó. Tá escrito o nome desses países bem aqui. Vou apagar de novo para te destacar, ó. British, Danish and Dutch. Ele começa falando a frase assim, ó. Os servidores públicos europeus consideram a implementação imparcial das leis e regras como uma dos seus papéis dominantes e amplamente preferem provisão estatal de serviços em relação à provisão de mercado. Então, os países, os servidores públicos europeus preferem provisão estatal, com exceção desses. Esses três preferem, então, o que, portanto? Provisão de mercado. Questãozinha que era só fazer análise do texto, verdadeira, pronto, eu já posso marcar aqui. Já sei que a 1 está errada, não fico nem com essa, nem com essa. Bom, aí aqui você teria que escolher, tem esses itens, né? Poderia haver uma pequena confusão. Só a 2 está correta, só a 3? Na verdade, 2 e 3 estão corretas. Tudo bem? Tem mais uma questãozinha, já que a gente estourou o tempo, vamos fazer uma aula um pouquinho maior. A palavra despite, que significa despeito de, que é a mesma coisa que apesar de. Portanto, uma conjunção de contrariedade, uma conjunção de contraposição. A Fundação adora fazer perguntas sobre conjunção, eu estou falando isso há muito tempo, está aqui de novo uma prova recente, agora de 2018, que caiu de novo questão de conjunção, de uma maneira um pouco mais subjetiva. Essa questão é muito inteligente, eu gosto bastante, mas você tem que dominar as conjunções. Aquelas que lá atrás eu disse para você mandar mensagem para mim nas redes sociais, que eu mando uma lista top para você. Então dá uma olhada aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte, a palavra despite na seguinte frase. Despite, apesar das tentativas de se normalizar o emprego público em alguns países, tá? Apesar de algumas tentativas de se normalizar. Eu acho que se normalizar no sentido de criar normas, normatização mesmo, tá? Tá, apesar das tentativas, essa frase, ela indica algo que está sendo ilustrado, ela indica algo inesperado, irrelevante. Bom, irrelevante não é. Universal também não é. É particular, private? Não. Fiquei entre duas. Está ilustrando alguma coisa? Apesar de, essa frase, ela vem numa toada de que ela fala de algo contrário ao que está acontecendo. Existe aquela questão da estabilidade, existe aquele discurso bonito de se falar assim de meritocracia, funcionário ganhando por produção, mas isso não se aplica, né? A gente viu ali no texto que lá não está acontecendo, o discurso é muito bonito, mas não está sendo implementado. Então, quando ele vem com essa frase, apesar das tentativas de se normalizar, né? É algo que vem na contramão do que o texto dizia, portanto inesperado. Ficamos com a letra B, unexpected, é aquilo que é inesperado, não tem caráter ilustrativo de nada essa frase. Tudo bem? Questãozinha que cobre então o entendimento da conjunção dentro de um cenário um pouco mais subjetivo, envolvendo a interpretação da frase dentro do tema do texto. Gente, fiquei bem feliz, eu falo pra caramba, me perdoem, mas aqui a gente teve um texto na íntegra e eu não posso deixar de mostrar para vocês as tendências que estão caindo nas provas, como por exemplo isso, questões mais interpretativas, no sentido de entender o que o texto disse de fato. Você nota que sempre a gente faz o confronto com o que o texto diz, você não vai no eu acho que, eu lembro que, faz o confronto com a informação presente no texto para cada item, tá? E a questão de conjunções que continua caindo firme e forte. Vejo vocês na nossa próxima edição do nosso Inglês que Cai na Prova. I see you. Bye.